Hoje vamos dar início a um novo projeto desenvolvido pela equipa editorial da AFAUP. Entrevistas abertas a alunos, docentes e convidados. Aqui connosco hoje temos o professor Hélder Casal Ribeiro. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindos ao O Contrário Também é Verdade. This is a journey into sound. Muito bem, então, começando por falar exatamente pelo facto de termos escolhido o professor para este primeiro momento, tem tudo a ver com o facto de, na apresentação do nosso último número, da nossa revista, ter trazido um iPod. Isto foi... sim. Foi. Pois foi. Eu trouxe o iPod e o pinguim. A situação mais flagrante. E podíamos começar por aí, podíamos perguntar exatamente o porquê, de ter trazido isso no contexto da coleção. Sim. Porque de facto está relacionado com música e isso para nós é importante. Sim, não. A ideia de destacar o iPod como é que é dizer, quase como algo que é a extensão natural do meu corpo, tem a ver com esta ideia, com esta convivência diária com a música. Quer dizer, não é que eu não aprecio o silêncio, aliás, talvez por gostar tanto de música também aprecio quando há silêncio, quando há silêncio eu aprecio mesmo. Mas de facto a música no meu cotidiano apesar de eu poder estar a desempenhar uma série de tarefas e no desempenho dessas tarefas, por exemplo, não estar a prestar atenção propriamente à música, isto é, se interrompermos as nossas tarefas e perguntarmos mas que música é que tocou, a anterior que tocou, provavelmente não consigo dizer. Contudo, a música não é um ela não é um pano de fundo, ela é quase o condutor da ação que está à minha volta, isto é, a música retira ruídos muitas vezes indesejáveis. Isto porquê? Porque a música que está a tocar é a música com a qual eu tenho afinidade. Como eu tenho afinidade é a minha zona de conforto, não é? Então esta ideia do iPod, eu sou, obviamente, antes disto era o Walkman, eu lembro de andar em Nova Iorque com o Walkman, com coisa, e quase ser atropelado, porque a música, não ouvia o carro a vir. Pronto, esta ideia de conseguir pegar na música, e a música andar sempre contigo, independentemente do que estás a fazer, para mim é de facto quase um estado de consciência. Não é uma questão de gosto de estar sempre com barulho no fundo. Não, é um estado de consciência. Nesse sentido. E a arquitetura, a sua compreensão, se calhar, em que medida é que está relacionada com a música diretamente? Aí eu tenho, em relação à música, e eu talvez perceba porque é que estamos a ter esta conversa, porque eu mesmo dentro das aulas, em muitas situações, convoco, não é, exemplos de música, falando A, B, C, pronto, esta questão da música, das outras artes, nomeadamente a música. Eu, em relação à questão da música, eu acho que há uma primeira coisa que é fundamental dizer, que é perceber que a relação da música com a arquitetura é importante reafirmar logo a autonomia disciplinar da arquitetura. Isto é, a música, como as outras áreas, os outros saberes ou outras áreas de conhecimento, interessam-nos para nós, arquitetos ou estudantes de arquitetura, não é para substituir os temas inerentes à arquitetura, mas é para potenciar, pôr em carga, para nos ajudar a melhor utilizar estes temas que são próprios. Então, não queria de todo que interpretassem que a importância que eu dou na música é porque, por exemplo, a música consegue substituir alguns instrumentos, algumas ferramentas que eu acho que faz parte da disciplina da arquitetura. Não. É como alguma coisa que potencia. E, por exemplo, posso dar assim, logo um exemplo à cabeça, que é a relação entre o Corbusier e o Xenakis, em que, como sabem, o Xenakis participou com o Corbusier em La Tourette. Esta ideia de desenhar, no fundo, nos alçados, os caixilhos, que na realidade não há caixilhos, mas os panos de vidro
porque a ideia é exatamente a ausência de matéria, então é um pano de vidro, e o pano de vidro, em vez de ser completamente só pano de vidro, a ideia é ter qualquer tipo de ritmo. Aí há a participação dos Xenakis e, quer dizer, todo o discurso é à volta desta ideia de que os Xenakis, com conhecimento musical, acabou por criar um ritmo. Aqueles elementos verticais têm um ritmo que é como se fosse uma pauta de música. Há histórias que dizem que os músicos vão lá e conseguem quase detectar as notas como se fosse uma partitura. Eu para mim acho isso interessante, mas acho que há uma coisa, mas para mim é claro, é que, por exemplo, em La Tourette, esta questão da relação direta com a música funciona porque a música não é, mais uma vez, um condutor principal. Há um tema de desenho, há um problema de arquitetura a resolver, e ao saber que há um problema de arquitetura, há um tema de desenho que se convoca, e depois esse tema de desenho é informado por uma outra disciplina que ajuda a expressar. Mas ela não substitui o tema de desenho. Então eu acho muito interessante. Em contrapartida, por exemplo, mais para a frente, temos o pavilhão Philips, entre os Xenakis e o Corbusier, onde aí eu já não nessa proposta já não acho tão interessante. Para uma altura, tudo que é geometria, a música, começa a ser ele próprio o condutor da forma e do espaço, e por exemplo não é um edifício com o qual eu tenha particular simpatia. Então, imediatamente nós percebemos que a música pode ser fundamental, mas é importante sabê-la enquadrá-la na nossa área disciplinar, sobretudo sem perder a nossa autonomia, porque no passado, como vocês já ouviram, nos anos 60, há uma altura, este entusiasmo por todas estas matérias paralelas à arquitetura, na altura não era a música, mas era também a música, mas era a antropologia, a geografia, e também o arquiteto, em vez de se portar, usar as suas ferramentas, não é, específicas da disciplina, começava a usar a geografia como o tema central, e o papel do arquiteto estava diluído, no fundo, nas outras áreas, e a arquitetura perdia a sua síntese. Eu não sei, eu entretanto, a pensar nisto, tinha até pensado numa coisa, não sei se vocês estão interessados, mas eu posso até dizer que, se for para pensar na relação da música com a arquitetura, e a pensar na questão até no sentido de composição, a sua participação, a sua influência na composição da arquitetura ou do objeto arquitetónico, eu até encontro 3 condições na música. A primeira seria a música como atmosfera. A segunda seria a música como forma de moldar o sentido do gosto. E o terceiro seria a música como inspiração. Que num discurso graciano, vamos ter daqui a uns dias uma sessão, seria a questão da atmosfera, a questão do gosto e a questão da inspiração. Na primeira, na questão da atmosfera, eu acho que aqui nós temos duas entradas. Uma é a atmosfera em termos de ambiente de trabalho, um bocadinho associada à ideia do Walpole. Se nós, a partir de uma altura, convocamos para a arquitetura a questão da sensibilidade e não só da razão, o ambiente em qual nós projetamos, em que nos inserimos, o nosso espaço, e toda a condição desse espaço será determinante para a forma como nós olhamos para o problema e não é? Desmontamos o problema. Fica a música como esta ideia da atmosfera, de um ambiente confortável, cada um encontra o seu tipo de música com melhor trabalha, e esse ambiente ajuda, no fundo, cria quase esta plataforma que se pode pensar. O segundo, a entrada em termos de atmosfera, obviamente é uma que eu aprecio bastante, vocês sabem que é, no fundo, o Zuntor, obviamente, esta ideia da música ligada à atmosfera no Zuntor, e aqui já não é tanto a atmosfera do arquiteto que está a trabalhar sobre um tema, é a própria resolução do tema ou do problema, que é, no fundo, a musicalidade da arquitetura, não é? Esta ideia de, quando nos movimentamos no edifício, um edifício tem o som, não só o som físico, quando batemos nas paredes ou caminhamos no chão, não sei se soalho, se não é, pronto. É também da forma como nós estamos a conceber, sentir, imaginar que aquele espaço, ou aquela sequência de espaço, ou aquela narrativa espacial, poderá ter uma certa musicalidade associada à sonoridade, não é? Pronto, isso era a coisa. A segunda seria esta coisa do sentido do gosto. O sentido do gosto aí eu penso que pode ser um bocadinho mais polémico, mas eu acho importante a música como a pintura, a escultura, as artes performativas, mas tudo pintura, escultura e música, são áreas complementares, ou áreas artísticas em que foram, no fundo, as primeiras a moldar o gosto da sociedade, que preparou a sociedade para receber, no fundo, os edifícios que nós concebemos ou que os modernos concebemos. Não é? Sem estas 3 áreas,
que claramente a música começou a ser moderna antes, estamos a falar de movimento moderno, começou a ser uma música claramente moderna, a cortar com a tradição. Começa com a música, começa com a pintura, com a escultura, não é? No século. E depois a arquitetura, no fundo, acaba por ter espaço para também fazer essa revisão. Porquê? Porque começa a ter clientes exatamente enquadrados por estas áreas disciplinares, em que não depende da encomenda, o artista pode sozinho convocar as ideias que quer. No fundo, abre espaço para contaminar um conjunto de pessoas, que esse conjunto de pessoas são clientes de uma determinada obra e o arquiteto tem espaço para trabalhar. Então, este sentido do gosto, eu acho, no fundo, para moldar o gosto, eu acho a música acho fundamental. E mesmo para o próprio arquiteto. Por exemplo, eu acho que quem ouvir música, por exemplo, minimal repetitiva, não é? Falo muitas vezes disto, ou música erudita contemporânea, a questão da música tonal e atonal, eu acho que é fundamental para um estudante de arquitetura, um arquiteto, no sentido de apurar o seu sentido de gosto. Quer dizer, esta ideia de projetar, provavelmente um plano, uma parede com 60 metros, completamente cego, que não acontece nada, ou só acontece 2 incidentes, provavelmente só é possível quem perceber que na música, consigo na tonal também estar... Não é? Há ali uma repetição, e somente se na música pode fazê-lo, porque aquilo de alguma maneira não o posso fazer na arquitetura. Não a copiar uma partitura, mas inspirado, no fundo, nesse sentido do ritmo, não é? Sobre a questão dos silêncios, o ritmo é fundamental. Eu até dou um outro exemplo que eu acho muito interessante, que é, por exemplo, o Eduardo Souto Moura. Por exemplo, todos nós sabemos que ele gosta muito de jazz, e há um autor que ele gosta particularmente, que é o Miles Davis. Eu acho que não é por acaso, é porque eu acho que ele, quando está a ouvir jazz, e sobretudo Miles Davis ajuda a detectar a exceção dentro da regra, que é uma coisa que lhe interessa muito na arquitetura dele, por causa da linguagem dele. Para ele é importante saber onde é que estão as exceções para o resto que é dentro da norma. Então eu acho que o Miles Davis não é por acaso que é um autor que ele gosta, e ele gosta porque eu acho que o ajuda a pensar. Não é? E então, no fundo, o gosto da música ajuda-nos também a moldar o gosto, não só do cliente, mas também do arquiteto a saber pensar. E depois o terceiro, calmo. Não, força. É esta questão da inspiração. E a questão da inspiração, essa eu penso que talvez será mais complicada para a arquitetura, porque de facto há o forte risco de, convocando a música como fonte de inspiração, deixar que a música seja o condutor do problema ou da resolução do problema, e ela não devia ser. Daí a diferença entre a Philips e a La Tourette. O que significa que, sei lá, eu estava a pensar quando falaste comigo sobre este assunto e eu acho que, portanto, às vezes os planetas alinham. Eu, acho que foi sexta-feira passada, fui ver uma dança no Rivoli, não sei se sabes, uma dança contemporânea, sim. Em que o espetáculo se chamava A Love Supreme, que é o nome de um disco de John Coltrane. Pronto. Isto são umas coreógrafas, uma francesa, até tenho aqui o nome, é uma Salva Sanchez e uma Anne Teresa, que inspiraram-se diretamente neste disco de John Coltrane. E como é que se inspiraram? Agora é que eu acho muita graça. O espetáculo foi belíssimo, belíssimo. O disco tem 35 minutos, tem 4 partes. Eles o que fizeram foi o espetáculo, ou a performance, a dança. Isto para mim acho mesmo que é mais dança que performance, apesar que no Rivoli há sempre esta fusão entre a dança e a performance. Neste eu acho que foi mesmo dança. O que é que faz? No fundo, espelha esses 4 partes. Primeiro. Segundo, tinham 4 bailarinos em palco. Porquê? Porque isto é um quarteto. Cada bailarino representava um dos instrumentos que fazia parte do quarteto. Havia um bailarino que representava o John Coltrane e o seu sax e os outros, e o contrabaixo. O que aconteceu na peça foi que havia momentos que só estava um a dançar. Isto era porque na peça original, aliás depois tocaram a música, já explico como é que funciona, era porque na música estava a haver um solo. Então esse bailarino é que estava em palco a dançar. Claro que dançava a convocar movimentos, não a decalcar a música, mas vocês sabem que isto já não se faz, já desde os anos 60, 70, como o John Cage e o Marscanian, eles inspiravam-se mutuamente, ninguém segue ninguém, havia autonomia.
Aqui a inspiração não é direta, contudo, olhamos para o bailarino, o movimento do bailarino e percebemos a questão da aceleração, desaceleração, alguma pontuação em termos não é? do trecho musical. O bailarino, de alguma maneira, encontrava uma interpretação para aquilo. Mas o que era interessante é ele encontrar uma interpretação, mas muito ligada à sua disciplina da dança. Isto é, para quem não conhecia a peça, quem não conhecia o disco, estava a ouvir a música, estava a ouvir o bailarino, a peça é bela em si só. Não é? Aquilo não dependia da música. A música serviu de inspiração. E depois, quando entrava o quarteto todo a tocar, contavam os 4. Então havíamos 3, 2, 4, dependia da própria peça. E depois, no concerto, houve uma coisa muito interessante, que num primeiro momento nem percebi, depois rapidamente fiz o clique e percebi o que eles estavam a fazer, é que normalmente um espetáculo de dança tem à volta de 45 minutos, 50 minutos, mais ou menos pronto. Vocês sabem, é o tempo normal de um espetáculo. O disco tem 35 e o que foi muito interessante foi perceber como é que ela, eu estou a dizer isto desta maneira, provavelmente não foi assim que surgiu a ideia, mas como é que ela acaba por preencher os outros 10 ou 15 minutos que faz com que a peça tenha um certo corpo, um certo autonomia. Foi fazer o primeiro momento em que os bailarinos estiveram em palco sem música e em que começaram a fazer, no fundo, estavam, entre aspas, a aquecer. No início não se percebeu que eles estavam a aquecer, mas eles estavam a aquecer reproduzindo alguns movimentos que depois iam executar mais tarde, em total silêncio. E na altura, como é que eu fui do tipo, imagina, 10, 15 minutos, na altura estávamos a pensar, bolas, vamos fazer isto tudo, sem a música de John Coltrane, estou à espera que tu conheças a música e tu é que tens de detectar o que é que está a acontecer. Não. A seguir, depois, eles saem do palco, aliás, uns tinham um casaco de fato de treino, à Adidas, depois tiram e percebemos que aquilo, no fundo, convocava aquela ideia de que ainda estou a ensaiar. O que entronca numa outra coisa muito interessante, que se calhar também está ligada à música e às outras artes, que é esta ideia de a importância do processo, esta ideia da arte conceptual, que é esta ideia de que hoje convocamos, hoje em dia o processo é tão importante como o produto final. E em muitos sentidos convocamos o processo também como obra em si próprio. E este espetáculo conseguiu, no fundo, convocar as duas coisas que nós, acho que hoje em arquitetura nos interessa. Que é, às vezes, usar o processo também como forma de nos expressarmos, mas não como desculpa para camuflar o que seja, como forma operativa de resolver o problema. E depois a música como esta fonte de inspiração, mas mais nesse sentido, como eu estava a dizer, se calhar dos silêncios, dos ritmos. Porque apesar de eu falar destas 3 condições, ela na realidade é uma única, porque elas todas cruzam. Então esta coisa então esta ideia, quando eu estava a ver o concerto, e acontece muitas vezes, quer dizer, não é o concerto, é o espetáculo, às vezes acontece na Casa da Música, o concerto, é ouvir um belo trecho musical e imaginar, bolas, gostava de fazer um alçado assim. Mas não é copiar a pauta, claro. É olhar para o alçado e ter o mesmo sentimento, as mesmas emoções que eu estou a ter a ouvir a música. Isso foi como aconteceu com o espetáculo. Na sexta. Muito bom. Esta próxima questão que eu tinha aqui formulada acabou por ser respondida exatamente na perfeição com esta Desculpa, eu fiz assim notas. Foi fantástico. Porque exatamente aquilo que eu queria que fosse discutido era, de facto, este laço tão íntimo entre a arquitetura e a composição musical. Conseguimos facilmente trazer alguns motivos e exatamente o que estava a explicar. Isso a própria arquitetura remete para a música. Sim, exatamente. Essa questão do alçado, olhar para um alçado e sentir essa emoção. Sim, essa emoção, não, e esse sentido, e mesmo o sentido de ritmo, que eu acho é que não é um ritmo racional, não é mimicar a pauta, não é fazer a cópia da pauta, mas é exatamente, é haver transferência de energia um e outro. Por exemplo, há um outro aspecto na música que para mim é fantástico e às vezes agora não faço isto, mas no início fazia quando há 2 anos ou quê, ia à Casa da Música, por exemplo, ver alguns concertos comentados ao domingo. Depois abandonei, pronto, agora não acho tão interessante, mas não interessa. Pronto. E era muito interessante porque havia alguns comentadores, não é? Alguns tipos que falavam antes, em que, no fundo, desmontavam o texto musical. Por exemplo, Mahler, lembro-me de Mahler, que foi fantástico, era uma sinfonia de Mahler, onde ele claramente convocou 3, 4 autores que eram autores-chave do Mahler e que ele copiava trechos musicais e metia dentro da sua sinfonia. Mas, os próprios músicos não só se autocitam e buscar outras peças que já escreveram, como nós fazemos, como
gosta de Bach, tem outros mestres, e a um dado momento, com um problema de composição de pauta, não é? Um problema de composição, à altura para resolver aquele problema, ele, por exemplo, convoca, vou dizer Bach, não me lembro se quem era, Bach, e ao usar a forma como Bach compunha, ou mesmo em Mahler, eu acho que havia uma sinfonia que ele repetia mesmo as notas, havia uma sequência de notas que no fundo, quem estava a apresentar, não é comentador, dá um outro nome, mas não. O comentador estava, no fundo, chamando a atenção, se tiverem atenção, quando no início do segundo andamento vão ver um momento que, se repararem bem, a sinfonia não sei quantos, não sei de quem, e realmente aquele momento, se a pessoa isolasse, ele está a copiar, estava mesmo. Que é também, no fundo, como nós trabalhamos às vezes, não é? De ir buscar citações diretas, é a palavra certa, vamos escapar, citações diretas, os músicos, na sua obra, também fazem estas citações. Exatamente como ontem, por exemplo, no Barroco, houve uma transcrição de uma obra do século XVIII, Barroco, e essa transcrição, obviamente, tem um cunho contemporâneo, e a peça transforma-se, que é também como nós quase intervimos em património. Então, eu acho que a forma como nós, como um músico concebe, compõe música, em termos de processo mental, de como é que o problema surge, como é que o desmonta, como é que o monta, quem é que convoca, é muito semelhante ao nosso, em termos processuais. Aliás, houve uma vez, mas isto já não foi, isto é porque no remix, a música contemporânea, com o remix, às vezes há algumas peças em que o próprio autor vai ao palco e explica, nem sempre, mas pronto, quando eles acham, ou é um maestro, Peter Randall que pede, ou são eles próprios que dizem que querem explicar. E eu nunca me esqueço, foi meio deste ano. Houve que já não me lembro quem foi o compositor, que foi lá explicar a peça, e a peça havia uma coisa de Schubert, acho que era Schubert, em que ele pegou na peça de Schubert e completou-a. Fazia uma transcrição e depois completou-a. Pronto, que é uma peça que estava incompleta. E ele tem muita graça como apresentou a peça dele, ele apresentou da seguinte forma, a dizer que achava que esta peça do Schubert estava incompleta, e ele achava, talvez até era o seguinte, dizia que ele não considerava que a peça estivesse incompleta. Era uma peça que era impossível completar, porque o problema de composição que o Schubert tinha convocado naquela peça, não havia resolução naquele tempo. E que hoje sabemos como é que resolver. É um refrão tipo música pop. Mas que para o Schubert era impossível usar. Então ele próprio, no seu processo de composição, levou a composição a um tal ponto que o compositor dizia que o Schubert não tinha as ferramentas suficientes para resolver o problema que ele tinha criado. E que passado próxima século, coisa do género. E essa ferramenta é uma coisa que é o nosso dia-a-dia. Claro. Mas que no tempo dele... Então, só para mostrar que eu acho que isto tudo tem muito a ver com a arquitetura. Passo então agora a explicar um pouco o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela equipa editorial da FAUP. Entre outras coisas, temos a nosso cargo a revista Má, uma revista aberta à participação da nossa comunidade em torno de um tema. Esse tema, no próximo número, é compor. E agora gostaríamos de saber a sua opinião sobre isso. Eu concordo com a escolha. Eu acho que compor... aliás, eu falo de música, quer dizer, eu gosto imenso de música e vou a imensos concertos e sempre posso associo-me a coisas ligadas à música, mas é curioso que quando eu faço isto, há pessoas que não me conhecem muito bem, uma das primeiras perguntas que fazem é que toca algum instrumento musical. Não toco. Quer dizer, toque é o do ouvido, que é ouvir, não é? Quer dizer, no fundo aprecio música, deixo tocar a música, a execução da música para quem sabe executar, como espero que os outros deixem a arquitetura para executar aos arquitetos, não é? Esse tipo de coisa. Então, para ser um mau músico, mais vale não tocar música. Mas eu acho que compor, eu acho mais interessante, acho mais próximo, não sei se é mais próximo, mas acho que
Não sei, se calhar há 30 anos atrás não estaríamos a usar a palavra compor com esta facilidade. Hoje eu acho a palavra compor fundamental. Acho que é muito atual. Isso é muito interessante em discussão. Eu falava que compor na nossa área, arquitetura, é uma palavra muito usada. A dada altura, já cansada um bocado de... Sim, saiu de moda. Não é? Altura. Foi, exatamente. E eu acho que agora está a voltar. Eu sinto um bocado isso, mas lá está. Discutimos e ficou definido que compor, de facto, vamos levar isto para a frente, pela proximidade que tem com a arquitetura, com a música e também com as outras artes. Exatamente. Porque, É uma palavra que é muito transversal. claro que sim. E achei interessantíssimo o professor ter evocado a dança, a pintura, a escultura, eventualmente. Sim, a escultura mesmo. Sem dúvida, uma composição, não é? Não esquecer aquilo que nós estamos a falar de Merce Cunningham, do John Cage, a música John Cage, peça de Merce Cunningham, e, por exemplo, isto, agora já não lembro em que ano, mas foi início dos 90, salvo eu. Mas Cunningham já tinha muita idade. Fizeram umas peças em Nova Iorque, numa galeria, em que foi à volta de uma peça de Sol de Vite. Eu sabia que era preciso haver um objeto naquele espaço que tivesse um determinado caráter, para depois os bailarinos se relacionarem com o objeto, com a música com os bailarinos, com o objeto com o corpo e com a música. Então, eu acho que não tenho... Lá está. Compor, na nossa opinião, tem exatamente esta complexidade e esta abrangência. E acho outra coisa que é importante no compor, também tem a ver o momento em que a arquitetura está, porque eu acho que nós estamos claramente a viver outra vez, ou pelo menos há uma tendência, nem toda a gente o está a fazer, mas esta ideia de, por exemplo, para mim é claríssimo, esta ideia de convocar Donald Judd e esta ideia de simple expression of complex thoughts. A palavra compor é fundamental. No fundo, compreender que muito que nós fazemos é tornar visível o invisível. Primeiro temos de detectar o invisível e depois ver como é que ele fica, não é? Claro. Agora, nem tudo que é invisível deve se tornar visível, senão perde encanto. Não é? É como as outras pessoas, não é? Não podemos dizer tudo a nossa vida, senão toda a gente nos acha uns chatos. Mas esta ideia de... Eu acho que a palavra compor, eu acho que hoje, com esta ideia da arquitetura, que claramente as fronteiras entre a arquitetura e as outras artes estão neste momento a esbater-se, acho que cada vez vão se esbater mais, ou até vai reverter e tudo se para, nunca se sabe o que pode acontecer. Essa coisa de verdades absolutas não existe, mas a tendência tem sido a maior diluição das fronteiras destas diferentes áreas disciplinares, em que eu acho que todas as áreas têm ganho com isto. O Dan Graham na escultura ou na arte formativa, ou na arquitetura, desde Spafield, Herzog Merron, pronto, todo este naipe de arquitetos, até mesmo o Zumthor, em certa medida, também a uma altura fazem objetos arquitetónicos, mas claramente usando noções ligadas às outras artes. Não é? Esta ideia de hoje falamos de um objeto, de um sólido que é perfurado, que tem um negativo, está há 30 anos atrás, e que era um edifício que tinha um volume, que tinha uma janela. Ninguém usava este tipo de vocabulário, e este vocabulário é uma coisa que vem das outras áreas, que entretanto começam, ou um vocabulário muito ligado à medicina, a questão da pele, epiderme, isto são palavras conceitos que vêm das outras áreas disciplinares, que invadem a arquitetura, e a arquitetura utiliza-as de uma forma... O que eu acho que é interessante é perceber que elas devem funcionar não como uma desculpa para fazer arquitetura, mas como uma ferramenta. Se for utilizar como ferramenta, ajuda-nos a clarificar as ideias que temos para resolver os problemas em mão. Se for para camuflar a resolução que já temos, essa já não interessa. Mas eu penso que o compor que estão a convocar é esta ideia da ferramenta. Sim. De saber o que é que devemos convocar, em que situação. E se calhar o que é o absoluto de compor, se calhar é aquela expressão que tu tinhas
Tu tinhas tido uma expressão não sei, há 2 anos, quando foi o lançamento do livro sobre o edifício, não é, do CISA em Chaves, há uma altura, já não sei bem repetir as palavras dele, mas ele falou disse qualquer coisa como que o CISA tinha inventado os problemas. Com o arquiteto, sim. na realidade, o arquiteto inventa os problemas. Porque ele, como filósofo, ao chegar àquele terreno e ver aquele edifício, ele não conseguia imaginar aquele objeto lá. Mais, nem conseguia imaginar aqueles problemas. Claro. Então, ele, como filósofo, achou que o papel do arquiteto, neste caso do CISA, foi exatamente inventar os problemas. Não é? E se calhar esta ideia de inventar o problema, que é uma coisa que para nós arquitetos ficamos logo aflitos, porque em arquitetura dizer inventar um problema significa que não está, não é? Sim, sim. É uma arquitetura autorreferencial que não está a servir a sociedade, não está a servir o programa, não é? Mas se pensarmos isto em termos filosóficos, em termos de conceitos de inventar o problema, o CISA inventou aqui um problema aqui neste terreno, foi o pátio. Ele não estava cá. Foi ele que o convocou. Ele, ao convocar um tema que não estava cá, mas tem a ver com a sua cultura arquitetónica e com a sua interpretação do que seria uma faculdade, mas é que é um tema transversal a muitos projetos, não é? O pátio. Ele, ao convocar o pátio, na realidade está a inventar um problema para o projeto. Não é? Ou que o Juliano e a Onga falaram dos powerful spaces, é convocar um espaço singular. Não é? Então, eu acho que, e se calhar isso é que é o máximo de compor, que não é só ordenar o que já temos, é inventarmos o que poderemos ordenar. Não é? Então acho uma belíssima palavra. Acho que sim. Muito bem. Carolina, queres acrescentar alguma coisa? Acho que não. Está tudo mais ou menos junto. Acho que sim. Muito bem, obrigada. Não.